Gente, esse livro eu estava estudando ele ontem de madrugada, e todas as vezes que eu leio essa história de Davi, sua casa, seu início, a gente percebe nessa história uma história intrigante. Ali, o que eu quero falar com vocês hoje, uma lição que eu aprendo com essa situação, ali você vê traição e rebelião. Traição e rebelião. E a consequência disso é uma desgraça sem fim. Pessoas talentosas, poderosas, escolhidas por Deus, ungidas por Deus, que poderiam ter uma vida extraordinária e ter abençoado tantas outras vidas, causa desgraça na vida deles, da família deles, em pessoas que estão próximas deles, por conta da desobediência, da falsidade e da falta de honra. Veja que nesse texto, Deus, Ele fala assim: não foi vocês que me escolheram. Por isso que eu falo tanto para vocês, preste atenção. Não foi vocês que escolheram estar aqui. Foi Deus que chamou vocês para que estivessem aqui. Para preparar vocês para frutificar, porque Ele acredita que eu e você somos pessoas frutíferas, que daremos bons frutos para nós, para os nossos familiares, para as pessoas que estão ao nosso redor, para o mundo. E Jesus ele fala assim que esse fruto vai permanecer. O fruto que você der vai permanecer. Mas assim como todo fruto, para que ele possa permanecer, para que ele possa germinar, a semente possa germinar e frutificar, ela precisa de ser tratada. Ela precisa de cumprir alguns princípios até que nasça aqueles frutos. O que o Senhor está falando, se você vai dar fruto, você é uma semente que vai germinar, que pode até germinar. É a vontade de Deus que você germine, que você dê frutos. E esse fruto vai ser satisfatório para muitas pessoas. Para você, para as pessoas que estão ao seu lado, para as pessoas que são parentes seus, para todo mundo. Mas você precisa de princípios, cumprir alguns princípios. Você precisa decidir o que você quer da vida. Você quer seguir a tua escolha, a tua cabeça? Você quer empinar o nariz e falar assim, eu vou fazer o que eu quero da vida? Você quer fazer isso? Está tudo bem, nada de errado com isso. Cada um tem a vida que merece. Porém, se você quer ser aquilo que Deus prometeu na sua vida, aquilo que Deus está dizendo de você, porque Ele acredita em você, que você será uma árvore frutífera, que você irá dar fruto, e o teu fruto vai permanecer. Se você entender essa mensagem de Deus, e você realmente quiser, e quiser muito, porque você precisa querer, e querer muito, Deus vai falar assim, eu vou ser contigo. Veja que Deus, Ele confia em Davi. Deus confia, ele fala assim, Davi, você vai ser meu servo, Davi, você é meu servo, você vai ser rei, eu vou te ungir rei, eu vou te dar o reino de Israel, eu vou te dar todas as suas necessidades serão supridas, tudo que você quiser eu farei na tua vida, então somente seja fiel a mim. E Davi, ele foi sendo fiel a Deus, e nós percebemos que do capítulo, vai até o capítulo 12, o sucesso de Davi. Extraordinário Davi. Davi é tido para Deus como um homem segundo o seu coração. Um homem humilde, de coração quebrantado, contrito de coração, uma pessoa obediente, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel em quem as pessoas podiam confiar nele. Só que chega um momento da vida que Davi, ele olha para o lado e ele percebe que ali havia uma mulher chamada Betseba. E essa mulher, ela andava despida, estava despida, tomava banho e ficava despida com a janela aberta. E naquele momento, ele olha aquela situação e ele passa a desejar aquela mulher. Só que aquela mulher, ela não era uma mulher qualquer, ela era mulher de um dos seus servos que era fiel a Deus, fiel ao seu rei,
fiel à sua nação Israel, um homem íntegro. Urias era um homem genial e que trabalhava muito forte, que era um excelente guerreiro usado por Deus e que havia trago muitas vitórias para Deus, para o rei e para Israel. E ele começa a olhar e desejar, ou seja, ele começa a flertar com o pecado. Cuidado para você não flertar com o pecado, porque o pecado ele é atrativo. As coisas que são contrárias a Deus são atrativas e pode causar desejo em você. E se você não cortar esse mal pela raiz, mas se você continuar cultivando isso, ou mais hoje ou mais amanhã, isso vai ser autodestrutivo para você e para a sua vida. Deus confiava em Davi. E o diabo, ele sabe disso. Deus confia em você. Deus confia em mim. E o diabo sabe que Deus confia em mim, Deus confia em você. E o diabo sabe que quando Deus ele fala que vai te ajudar, que vai fazer com que você seja uma pessoa frutífera, que os teus frutos permaneçam, que as pessoas possam ser benditas através da tua vida, ele vai fazer de tudo para te destruir. Ele vai tentar você, pois ele é o tentador. Ele fez isso com Jesus. Jesus estava lá no deserto, consagrando-se a Deus. O que ele fez? Apresentar a Jesus algumas necessidades que a carne tinha: comer, beber. E ele sempre vai fazer isso, porque o teu espírito não é suprido pelas necessidades humanas. O teu espírito é suprido pelo Espírito Santo de Deus. Então o diabo ele vai querer suprir as tuas necessidades de uma forma ilegal, tentando fazer com que a tua carne sinta prazer. E ele foi para cima de Davi. E aquele homem ungido por Deus flertou com o pecado. Em um momento na qual ele deveria estar em guerra. Cuidado com as vitórias que você está tendo. Saiba que enquanto você estiver nessa terra, você tem um inimigo feroz, um inimigo que já derrubou muita gente, que já derrubou Davi, que já derrubou vários homens de Deus. Cuidado, pois ele não descansa, ele vai ficar aí até o seu tempo determinado, que o Senhor irá aniquilá-lo de maneira permanente. Tem pessoas que recebem bênçãos, recebem vitória, cruzam seus braços e acham que não precisam mais ir à igreja, buscar, orar, querem viver das bênçãos do passado. Davi era um rei extraordinário, que enquanto ele lutava, que enquanto ele guerreava, Deus abençoava e Deus era com ele. Mas chega um momento em que ele fala assim: eu não quero ir para a batalha. Vai você, vai Ciclano, vai Bertrano, vai o meu general, mas eu não vou mais para a batalha. E é nesse momento em que você está isolado que o diabo vai tentar jogar alguma situação para você, para te levar numa cilada e derrubar você na fé. Quando eu estou distraído, quando eu não estou prestando atenção naquilo que Deus quer falar comigo, que Deus quer me usar, aí o diabo joga das suas astúcias para me derrubar. E num determinado momento, ele olha, ele se aproxima, ele arma um esquema e ele se prostitui com a mulher de Urias. E naquela prostituição, aquela mulher ela fica grávida. O seu esposo estava na guerra, lutando, guerreando, e ela acaba caindo na mesma cilada. Prostitui-se com o rei. Um homem chamado Ahitofeles era um homem que era conselheiro do rei. Esse homem era um homem extraordinário. E, por sinal, ele era o avô de Betseba. E esse homem era um homem extremamente sábio. Um homem
formidável. No capítulo 16, no versículo 20, Aitofel respondeu. No versículo 23, a Bíblia diz que Aitofel, naquela época, os conselhos que Aitofel davam eram seguidos como se fosse a primeira palavra de Deus, tanto para Davi como Abisalão. O seguiam. Aitofel era um homem sábio, um dos homens mais inteligentes que já existiram nessa terra. Em determinado salmo, Salmo 55, Davi fala que Aitofel, não claramente, mas superficialmente, fala que Aitofel era um homem como ele, abençoado, usado por Deus. Mas Aitofel trai a Davi. Por quê? Aitofel era avô de Betseba. Era um avô de Betseba. E Aitofel era um homem tão inteligente, tão sábio, que o rei Davi fala assim: Aitofel, eu preciso que você esteja do meu lado, que você esteja aqui comigo, que você me dê orientações, que você me dê conselhos. E Aitofel era tão usado por Deus, que quando se queria consultar, queria ter alguma orientação, era tão usado por Deus, era a voz de Deus na terra, que Aitofel, ele falava, Davi entendia, colocava em prática, e as suas orientações era batata. Eles conseguiam os resultados. Era um homem extraordinário, que poderia ter um fim extraordinário. Era um homem fiel a Deus, era um homem fiel ao rei, ao seu líder, e era um homem fiel a Israel. Porém, quando a sua neta, ela se prostitui com o rei Davi, esse homem, ele fica tão triste, tão amargurado, que ele não se sente mais à vontade para aconselhar o rei. E a sua decisão é de se afastar do reino. Quando ele se afasta do reino, ele vai isolar-se. E quando ele se isola, quem que começa a jogar seta no coração dele? Satanás. Aitofel começa a ficar com raiva, envergonhado, porque a sua filha, a sua neta, havia se prostituído com o rei, e o rei levou ela para o palácio para ser sua esposa. E toda a nação sabia que Betseba havia casado com Davi, mas Aitofel sabia que aquilo era proveniente de um pecado, e que ninguém poderia saber, ele não poderia falar para as pessoas que a sua filha, ela estava casando, não porque o seu esposo havia sido morto na guerra, mas porque ela havia prostituído, e o próprio rei colocou o seu esposo na frente da guerra para ser morto, para que ele pudesse tomar Betseba, e Betseba não fosse apedrejada. Porque naquele tempo, se uma pessoa fosse apedrejada, se uma pessoa fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada e morta. E Davi, para não colocar Betseba diante da multidão, para ser apedrejada e morrer ela e o seu filho, filho de Davi, no ventre de Betseba, ele trama para matar Urias. Urias estava na guerra, ele chama Joabe, o general da guerra, e fala assim: coloca Urias na frente da batalha, deixa ele lá até que os inimigos o matem. E assim aconteceu. Aitofel sabia de tudo, toda essa situação, e ele estava envergonhado, ele não tinha cara, ele não tinha moral, ele já não tinha mais prazer de orientar o rei nas batalhas. Mas Deus deu sabedoria a Aitofel, para que Aitofel fosse um conselheiro, fosse boca de Deus na terra. Você tem uma missão. E cuidado, porque o homem mau vai querer contaminar você, para que você seja como água barrenta e como um poço contaminado. E todos os dias acontecerá isso.
E às vezes vem de pessoas que você menos espera, vem de pessoas que estão ao seu lado, porque quem vai te trair são pessoas que estão ao seu lado. São pessoas que você confia. São pessoas que você ama. São pessoas que você dedica a tua vida, teu ministério, tua história. Vai acontecer de trair você. E se você não tiver consciência, convicção que é Deus que te chamou para essa terra, que Ele te move, que Ele é a tua justiça, você pode cair na mesma cilada que Aitofel. Aitofel fica tão nervoso, tão irritado, tão envergonhado, mas Aitofel, ele sabia que ele não podia confrontar o rei, não podia tomar satisfação com o rei, porque o rei, ele era a autoridade máxima. E o rei, ele manda matar, ele deixa dar vida. O rei era a autoridade, é a autoridade suprema. Não é como no Brasil, tem as leis, tem o judiciário, tem o legislativo, tem o executivo. Não, o rei é tudo. E ele sabia que o rei tinha dado muitas vitórias para Israel. E se ele fosse correr o risco de acusar o rei de ter se prostituído com a sua filha, com a sua neta seria apedrejada, mas ele sabia que também poderia acontecer da sua neta ser apedrejada e o rei Davi ser absolvido e depois matá-lo. Porque o povo gostava de Davi, porque Davi havia lhe dado muitas vitórias. Davi chamava segurança para o povo. E uma primeira coisa que eu aprendo aqui, você deve estar atento, é que líderes, mesmo líderes, homens de Deus, que são usados por Deus, chamados por Deus, ungidos por Deus, são pessoas imperfeitas, são seres humanos. E pode errar, pode pisar na bola, e pisar na bola feio, como Davi pisou. Davi pisou na bola, mas pisou feio demais da conta. O que ele fez foi terrível demais. Mas é ser humano. Pode errar. Pode pisar. E o lamentável é que às vezes tem pessoas que querem matar o líder, querem destituir o líder por muito menos. Por pouca coisa. E a pessoa, quando ela está com raiva, quando ela está com ódio, quando ela está aborrecida, ela vai tentar querer fazer aquela outra pessoa passar pela mesma vergonha que ela passou, ou até pior. Mas depois que essa pessoa vê essas pessoas passando vergonha ou até pior, na verdade, no fundo do coração delas, o que elas querem mesmo é matar aquela pessoa que lhe envergonhou, que lhe decepcionou. E muitas das vezes, quando essa pessoa, ela quer matar aquele que lhe decepcionou, que lhe traiu, e ela não consegue alcançar esse objetivo, a tendência dela é querer se autodestruir, tirar sua própria vida, tirar seus sonhos, tirar sua alegria, o seu prazer de viver. Quando Aitofel ele se isola, agora a vontade dele era de fazer com que Davi passasse a mesma vergonha que ele estava passando. Ali Davi acabou com os sonhos de Aitofel. Ou, de uma forma diferente, Aitofel permitiu com que o desastre de Davi, o erro de Davi, matasse todos os seus sonhos, toda a sua trajetória. Porque havia errado com ele, com a sua família. E ele, sabendo que não podia confrontar Davi, mas ele sabia de uma coisa, porque ele era um homem sábio. Porque aquele que pecar vai ter que pagar um preço. E Aitofel sabia que Deus iria cobrar, e Deus é justo. Você não precisa cobrar, você não precisa murmurar, você não precisa desejar mal para ninguém, porque Deus sabe como agir e vai cobrar pelos delitos de cada um. Porque tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E nós precisamos o quê? Fazer o que o Aitofel não fez. É ter paciência e orar. Senhor, quebra o vaso, mas faz um vaso novo. Ou, Senhor, melhor, Senhor, se o Senhor for quebrar o vaso, faça um vaso novo. Essa pessoa errou,
essa pessoa está sendo um vaso de desonra, que o Senhor possa ter misericórdia dela, porque às vezes faz sem saber, porque às vezes faz por distração, porque caiu na cilada do inimigo. Se já que o Senhor vai quebrar esse vaso, faça um vaso novo, tire esse vaso de desonra e faça um vaso de honra. Mas não foi isso que Aitofel ele fez. Ele sabia que Deus iria cobrar, porque o que Davi plantou, ele iria colher. É o princípio do reino de Deus. Só que chega um momento em que ele se isola, ele nem ligou para o seu propósito que ele tinha diante de Deus e diante do povo. Você tem um propósito. Tem gente que está aqui, vem aqui, é chamado por Deus, tem um propósito, tem um chamado, e às vezes uma palavra, ou às vezes algo que falamos, que um líder fala, que a pessoa não gosta, ela fica aborrecida, chateada e vai embora. E ali ela rasga uma aliança com Deus, com o ministério e com as pessoas que seriam alcançadas pelo potencial do ministério aonde elas estavam. Aitofel tinha muito que entregar, poderia ter ficado para a história como um dos melhores homens que já existiu. Ele estava, Davi, igual a ele, tete a tete. Ele era um homem como eu. Ele era um homem fora de série como eu. Ele era um homem extraordinário como ele. Lembre-se que uma multidão de pessoas vinham receber conselho de Davi. Davi recebia conselho de Aitofel. Era um homem extraordinário como Davi. Mas Davi era o rei. Davi é o líder. Como tantos outros homens que estavam com Davi, que venceram gigantes. Os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, eram homens tão fortes, tão habilidosos, tão usados, ou até mais usado, ou até mais forte, ou até mais extraordinário do que Davi, mas eles sabiam que Deus escolhe alguém para liderar. Mas Aitofel rasga. Fala, eu vou embora, não quero saber de Deus, porque Deus permitiu que acontecesse essa desgraça na minha casa, na minha família. Eu não estou nem aí para o rei que se vire. Ele não pensou na geração dele, não pensou na descendência dele. Quando a pessoa sai revoltadinha daqui, ela não pensa na família dela, ela não pensa na geração dela, ela não pensa no propósito de Deus nas pessoas que poderiam alcançar por meio do seu ministério. Imagine se as pessoas que estivessem dentro da arca, irmãos, eles deviam quebrar o pau, porque pessoas são diferentes umas das outras. Imagine se em algum daqueles momentos lá de estresse, de chateação, essas pessoas falaram, eu vou sair daqui e vou embora. Era abrir a arca e morrer. Mas eles aguentaram até o fim. E o Senhor falou assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Sempre teremos líderes e liderados. Em situações, ou você será líder ou você será liderado. E aquilo que você plantar, você vai colher. Se você for uma pessoa que for rebelde, você for uma pessoa que for traíra, em determinado momento, você vai colher isso na sua vida. Porque você também vai passar pelo processo de liderança. Ser esposa é ser líder, ser mãe é ser líder, ser pai é ser líder. Em alguma situação, em alguma circunstância, vai passar por isso. E você precisa estar atento, convicto. Aitofel vai embora. E ele fica aguardando o melhor momento, porque ele sabia que não podia confrontar. E a melhor coisa que você tem que fazer, é que o Senhor Jesus ele fala, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai até ela e peça perdão para ela. Resolva essa situação. Aitofel ficou em silêncio. Você vai sair? Não, eu vou sair. Não vou sair. Mas por que você... Não, eu vou sair. Não falou nada. Ficou quieto, ficou remoendo seu coração. E o que o Tiago ele fala, para que você possa orar junto com o irmão, confessar ao irmão o pecado, para que você possa ser curado. Aitofel não, ele foi e se isolou, não procurou ninguém. Achou-se autossuficiente. Tem gente que acha autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de líder, eu não preciso de irmão, eu só preciso de Deus e pronto, e acabou. É assim que o diabo quer que você esteja.
porque é ali que ele vai pegar você e vai te derrubar. Eu penso, meu Deus, Aitofel era um homem extraordinário, poderia ter ficado para a história de forma positiva para Israel, mas ele rasgou a aliança, porque ele rompe, mesmo sendo líder, um ser humano, e errou feio, ele rasga o propósito dele, quebra a aliança e vai embora. E aí chega o momento em que ele pega Aitofel, fica quietinho e sabe que o momento Deus vai agir na vida de Davi. E ele estava pensando assim, Deus vai agir na vida dele, ele vai precisar de mim e eu vou pegar e pisar nele, porque ele me traiu, porque ele me envergonhou. Quantos de nós, em muitas situações, queremos ver o outro caindo, o outro errando, para que possa pegar e ser destruído? Quantas pessoas que já passaram por aqui, às vezes, e às vezes eu tenho um estilo, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma missão, eu tenho uma forma, e às vezes eu erro, você pode dar sugestão, sou falho, mas às vezes eu vou falar coisas que você não gosta. Às vezes eu vou falar que é Deus falando, Deus vai falar através de mim, às vezes eu vou falar de mim mesmo. E pode ser que lá na frente eu reconheça o meu erro e falo, retorno, não é assim, eu pensava assim, mas agora, seres humanos são assim. A ciência é assim, que ela pensa hoje, amanhã não é mais. Só a palavra de Deus que é verdadeira, ela é ontem, ela é a mesma ontem, ela é hoje e ela é eternamente. E quando as pessoas que passaram por aqui, e às vezes eu errei, pisei na bola, não atendi a expectativa daquela pessoa. Aí a pessoa saiu, foi embora e falou assim, eu torço para que essa igreja feche. A obra não é minha, ela é de Deus. Quando as pessoas que não saíram, ainda saíram chamando, vamos para outra igreja, porque essa igreja não presta, essa igreja não sei o quê, eu quero ver essa igreja mais. Olha o sentimento da pessoa. A obra, ela é de Deus. A obra não é minha. Eu errei, eu erro e vou errar. Mas eu tenho a humildade para reconhecer os erros que eu tenho. Às vezes pegar e pedir perdão. Às vezes reconhecer o meu erro. Para às vezes eu não falhar novamente naquela área, naquele sentido lá na frente. Ou às vezes simplesmente eu não vou atender mesmo as suas expectativas. Nem Jesus atendeu as expectativas de todo mundo. E olha que ele era perfeito. Mas aqui está em jogo Deus te chamou nesse lugar. Deus te deu um ministério. Há uma necessidade que você tem de alcançar as pessoas, os perdidos, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão no seu bairro, da tua família, da tua casa. Você sente a convicção, está sendo abençoado, está chamado por Deus. Então, continue firme. Perdoa. No momento vai ter o reconhecimento. Aqueles que são humilhados, Deus vai exaltar lá na frente. Vai ser exaltado. Então tem o tempo da humilhação, mas tem o tempo de você ser exaltado. E está tudo bem. Bola para frente. Mas se você pegar e fazer como Aitofel, eu vou embora. Vamos torcer, quero torcer agora que o reino se autodestrua. Ele queria que o reino se autodestruísse. O reino se autodestruísse era devastar a sua geração. Mas aí voltando para Davi. Davi deu para Betseba. Urias era um homem fiel, era um homem de Deus. Urias era um homem que ele era fiel a Deus, era fiel ao rei, ele era fiel a Davi, ele era fiel à nação de Israel. E Deus falou assim, eu não vou permitir que essa criança nasça, porque se eu permitir que essa criança nasça no fruto de uma prostituição, o que vai ser dessa criança? O que vai ser? Aí vai bagunçar todo o reino. Vai bagunçar todo o reino, eu não posso permitir. Porque se nasce essa criança ela vai ser tida como filho de Urias. Deus não gosta de engano.